dela tem um sinal de Deus em suas casas. Porque Deus fez isso, e nós vamos ver isso biblicamente. Por isso, gente, lute muito para você ser um homem bíblico. Não deixa que as tribulações, o trabalho, os divertimentos, rouba esse direito que nós temos de sermos conhecedores da palavra de Deus. Ir na missa é uma graça, mas é muito pouco. Nós precisamos entender que a missa é somente, vamos dizer assim, uma sobremesa daquilo que nos falta. E o que falta o nosso coração é a palavra. A missa é a liturgia. Liturgia significa festa do povo de Deus. Nenhuma festa só tem sentido quando a mesma tem, comes e bebe. Então, na missa, existe o que come e o que bebe. Mas não comemos e bebemos alimentos comuns. Nós comemos e bebemos o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. E este alimento é para que nós tenhamos vida. E como diz João 3, vida em abundância. Vida com largueza de felicidade, de alegria, de vitória, mesmo enfrentando todos os problemas que cada um enfrenta. Um de um jeito, outro do outro, um mais, outros menos, mas se tem algo que Deus deseja para mim e para nós, é que nós vivamos segundo a graça dele. Os que não esteve aí na parte da manhã, pode adquirir depois o pendrive ou entrar nas redes sociais, que esses temas vão ser recolocados através das redes sociais de nossos movimentos, da equipe Palavra Viva. Abram a vossa Bíblia no capítulo 14 e no versículo 25. João 14, 25. E tudo aquilo que você desejaria, o porquê de estar vindo nesse encontro, você tente desprender de tudo. De pensamentos, talvez de coisas que você costumava fazer, mas volte toda a intenção para o que você irá ouvir. Você vai ouvir a palavra. E você é pessoa. A palavra de Deus na tua pessoa vai conseguir fazer você um homem de palavra. É muito difícil, é muito complicado lidar com gente que não cumpre palavra, que mente, que arruma jeito para tapear, para vencer, mentindo, omitindo. Isso daí dá um problema futuro. Então, quando se ouve a palavra, e por temor à palavra, dissermos, não, minha vontade era de virar a mesa. Mas por amor à palavra, por amor à minha família, por amor à minha eternidade, eu prefiro calar. Eu prefiro diminuir. Então esse homem, essa mulher, esta pessoa, terá a assistência de Deus. No capítulo 14,
E no versículo 24, João 14, 24 ensina: aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então olhamos a importância que temos de ler a Bíblia. Porque todas as palavras são palavras, mas a palavra verdadeira é a que sai da Bíblia. É o que sai da boca de Jesus Cristo. E quando procuramos, é uma verdade que nós não vamos conseguir o 100%, mas quando nós procuramos viver a palavra, tentar ver o que a palavra me pede, e tentar ver no que eu estou sendo falho com a palavra, isso já dá direito do Espírito Santo, de Jesus, e trabalhando cada um de nós. Porque nós não somos capazes de vencer nenhum mal. Mas nós somos capazes de vencer qualquer tipo de mal quando nós estivermos agindo na palavra de Deus, usando o comando de Deus e colocando Deus em Jesus como uma referência para a minha vida. E vem tantas coisas para nos afastar de Deus, mas a palavra está lhe dizendo que ela nos garante diante do mundo se nós guardarmos a palavra dele. E se tem uma coisa que edifica uma pessoa, é esta pessoa viver em paz. A paz não se compra em mercado. A paz não existe se você tem amontoados de dinheiro, um bom recurso financeiro. O dinheiro te ajuda, mas ele não vai te resolver. E você sabe muito bem disto. Então, amados, o que resolve as situações é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não pode estar fora de nós. E a gente percebe que as pessoas ficam fora da palavra e usando a palavra. Então ela perde a força. E ao perder a força, a gente não consegue alcançar o que a gente pede através da palavra. Quem viu o primeiro tema, eu expliquei que tem coisas que Deus nos usa como holocausto, que Deus nos usa como um sacrifício para libertarem outro. Isso é coisa de Deus. Até o Antigo Testamento, ele sacrificava animais. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus ia como um touro levado ao matadouro. Então ele se colocou no lugar dos animais. Foi sacrificado como se sacrificava um touro. Pior, porque o touro só matava e Jesus mataram aos poucos. Então agora, a morte de Cristo tornou a minha morte. Eu tenho como sair desse mundo sem morrer. Porque morte não significa aquele que está ali dentro de um caixão. Morte significa aquele que não alcançou a vida eterna, a misericórdia de Deus. Para cristão, não existe morte, existe transferência. Porque isso nós ouvimos nas missas, todas as missas que participamos. Eu não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Eu não sou digno que entrei em minha morada, mas em uma palavra serei salvo.
Então a salvação, ela vem pela palavra. E a palavra que nos salva dá o direito de nós mudarmos de vida. Esta palavra te dá uma chance de reflexão. E esta reflexão, ela vem em uma metodologia chamada paz. Então o que ele fez? No versículo 25 ele diz: disse-vos estas coisas enquanto eu estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Eu posso recordar as coisas de Deus se eu adentrar nas coisas de Deus. Gente, o pecuarista vai falar de boi. O lavrador vai falar de soja, milho. O farmacêutico vai falar de remédio e médico. E cada coisa no seu lugar. Mas o cristão tem que falar de Deus. Tem que ter uma atitude cristã. Qualquer atitude anticristã tira a possibilidade da paz. E quem me lembra, melhor digo, destas coisas, é a leitura da palavra. É a leitura da Bíblia. Quando você pega, por exemplo, o livro de Deuteronômio, você vai encontrar uma passagem muito bonita que Deus determinou aos israelitas, e hoje a nós, claro. O que ocorria com os israelitas? O direito que cada um teria. Então, o servo tem um direito na palavra, o feitor tem um direito na palavra, os reis têm um direito na palavra. Cada função, cada profissão tem o seu jeito de ser, agir e viver. E tudo isso na ou com a palavra não tem erro, não tem fracasso. Para todo mundo, você é um fracassado. Mas para você e para Deus, você é um vitorioso. É impressionante o agir de Deus. Quando você vai, por exemplo, na praia, você percebe uma coisa assim fantástica. A impressão que dá que o mar está 10, 20 metros mais alto do que você. E a água só corre para baixo. Como é que essas ondas vêm naquela altura? Ela precisa se desfazer e voltar. Por um motivo, pela palavra. Porque a palavra diz que Deus pôs limite ao mar. Olha o tamanho do mar. A largura, a profundidade. Você imaginou quantos cúbicos de água tem no mar? E só uma palavra, eu te ponho o limite. E ele tem que obedecer. Gente, que somos nós perante o mar? Nada. Mas Deus também colocou um limite nos nossos atos. E qualquer descumprimento deste ou desta ordem vai dar um tsunami. Quantas famílias estão sofrendo um tsunami? Porque não teve sustentabilidade da palavra. E a palavra, ela tem página. Na de Deus é um livro aberto. Na do demônio é uma página virada. Se a página da tua vida vira, você é obrigado a escrever a tua história com tintas negras
e com desgraças em atos concretos. Aí você não consegue se livrar do que o livro errado da tua vida, da página virada, te escreve. Se o demônio te escrever que você precisa ser um alcoólatra, você não consegue escapar. Por quê? Porque está registrado no código dele. Ele tem referência, ele tem teu endereço, ele tem o teu corpo, ele tem a tua mente, ele tem a tua alma e ele te domina. Ele te rebenta. E depois que ele te rebenta, ele ri da sua cara. Ele usa outros chamados de amigos para destruir. Não foi o que aconteceu com meu sobrinho? Era um amigo pela farra, para bebida e para tudo mais. Quando ele se acidentou da moto, os amigos abandonaram. Que amizade é essa? Que fim terrível meu sobrinho teve. Por um único motivo. Eu estive dentro da casa dele e falei, para com isso porque teu fim não será bonito. Ele não ouviu. Ainda teve a felicidade de eu voltar um dia antes da morte dele, entregar a alma dele para Jesus. Podia estar aqui. Mas a Bíblia diz, não seja você o autor da sua própria morte. Outros dizem, ninguém morre na véspera. Isso é antibíblico. Porque a Bíblia diz que eu posso antecipar a minha morte, dependendo do jeito que eu viva. E o diabo não perdoa. Quando Satanás vê que você não vai dar mais lucro para ele, ele faz o que os agricultores fazem. Quantas vezes você obriga a colher um milho, uma soja, não tão no ponto, porque senão acaba perdendo aquela que está no ponto. E a Bíblia dá toda essa determinação. Um é o que semeia, outro é o que cuida, mas o outro é o que colhe. Então Deus preparou a terra, fez um pai ou a mãe, colocou você dentro daquele ventre, gerou, teceu você dentro de uma mãe, te deu a vida, mas quem foi colher a tua alma foi Satanás. Por conta de não ouvir a palavra de Deus. Diga para o do lado, está escutando? E não se contente com a missa de 8 em 8 dias, porque isso é sagrado, mas é muito pouco. Faça uma refeição só aos domingos, uma. E o resto da semana você não põe mais nada na boca. De repente a sua alma está magrinha, sem vida, sequinha, com fome. Aí vem tudo o que não presta para destruir o resto. E se a pessoa, se esta alma, gente, sair do corpo numa situação dessa? Não tem outra alternativa. As pessoas têm muito essa ideia de dizer, a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas não é bobo. Diga isso por irmão. Ele pune com veracidade, com exatidão. Podemos ver uma história de punidade. Porque Deus castigou? Não. Porque saíram do caminho de Deus. A Bíblia nos conta no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 17. Por isso que é uma delícia estudar a Bíblia. 17 de Deuteronômio diz, guarda-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus. No Antigo Testamento, o homem valeria pelo tanto de mulher que ele poderia ter. Porque mulher era propriedade. Mulher era, tipo assim,
meios financeiros. Ela era um objeto. Então, se o homem conseguisse manter 200 mulheres, ele tinha 200 propriedades. Mas não era nem tanto por prazer, porque a desgraça do prazer sexual, ela veio com muita luta depois que Jesus Cristo criou um sacramento para esta união. E o sacramento da união conjugal já foi exatamente para destruir as dessacramentalizações que os israelitas viviam. Porque fazem como hoje. As pessoas não vão, não faz compra, não gasta e não fica devendo e não paga. Assim estavam os israelitas. Eles compravam mulheres das famílias, não conseguia cuidar, abandonava, e essas mulheres viviam como mulher de ninguém. E a Bíblia diz no livro de Isaías que elas eram desamparadas. As desamparadas eram muito mais do que as filhas de uma união lícita. Mas que Deus iria fazer uma justiça para Israel. E começou a gritar, no capítulo 11 de Isaías, que Deus ia enviar um libertador para Israel. E que as desamparadas iriam ser amparadas. Mas, para isto, iria que ter uma mudança de vida. Então, o próprio evangelista Marcos já começa pregando nos primeiros capítulos. O reino de Deus chegou. Convertei-vos. Mudeis de vida. Essa era a ordem. O Batista veio gritando: irmãos, irmãs, o tempo está se cumprindo. Endireita o seu caminho, tape os buracos. Mudem de vida. Porque vai vir um libertador para Israel. Eu batizo apenas com água, mas vem um mais poderoso. Ele vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Então os reis estavam todo estrabelhados, fazendo coisas erradas. Quando você lê Gênesis 19, você vai ver que Abraão faz uma aliança com Abimeleque. E Abraão erra, chega em Ur e acaba dizendo que Sara era irmã dele, não esposa. E Abimeleque já tinha a recomendação que não era para ele ficar juntando mulheres. Mas ele desobedeceu a Deus e levou Sara para dentro do reino dele. Lê 19 de Gênesis que vocês vão ver isso. E aí então Deus aparece para ele e diz: não toque nesta mulher, devolva esta mulher para este homem, porque se você tocar, você morre. Então significa que sexo fora da lei de Deus é morte. E não é uma morte comum. Para todo mundo aquele corpo está no caixão. Mas aquele corpo já está na dependência dos filhos do inferno. Não morra em adultério. Talvez muitos atrás do altar não têm força, não têm coragem de dizer esta verdade. Mas eu preciso dizer isto. Agora, eu não obrigo você a mudar de vida. Mas sou obrigado a dizer que esse tipo de vida te joga dentro do inferno, sem chance de julgamento. Porque você está expondo totalmente a tua vida ao prazer que Satanás nos dá. Por isso, irmãos, a palavra de Deus faz essa recomendação aos reis. Versículo 18. E a nós, claro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia dessa lei, segundo o texto
que os sacerdotes levíticos têm. Deus está pedindo que você escreva na tua página, como eu já disse no início, as palavras de Deus. Não trabalhe com uma página virada, porque a página virada é do outro. E ela não te dá referência de uma eternidade, gente. Quantas pessoas eu atendo em UTI. E quantas pessoas que levam a vida incorreta. Mas teve alguém dentro de casa, alguém da família, que clamava. E olha, gente, um pedido de mãe incomoda a Deus. Mãe de joelho é família em pé. E é preciso que as mães, pai de joelho, é casamento em pé. Mas infelizmente nós não estamos tendo mais tempo. E não temos tempo não é porque nós não temos o tempo. É porque nós concordamos com a ideia que eu não tenho tempo. A ordem para você e para mim é essa, versículo 19. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar os artigos da lei, pondo em prática toda essa prescrição. Então, se eu leio a Bíblia e se eu coloco ela em prática, não é que eu mudei de vida. Você não consegue. A palavra de Deus muda a sua vida. Porque você não consegue crescer se não fosse a ordem de Deus. Fica olhando para o teu netinho, aquela coisa mais linda que é o teu xodó. Como os meus bisnetinhos são os meus, claro. E netos. Fica dia e noite olhando para ele, você vê se ele cresce 1 milímetro. Você não vê crescer. Eu brinco muito com as crianças, de pegar e medir elas no botão. Olha, você estava nesse botão, olha o quanto você cresceu. Mas nem pai, nem mãe, nem eu, ninguém vê crescer. Mas cresce. De que maneira? Muito lenta, mas cresce. Nessa linha de pensamento é a graça de Deus. É muito lento, mas cresce. Mas quando vai crescer? Quando você conservar a palavra de Deus na tua vida. Olha quantas palavras em vão você fala num dia. Tirando sarro, brincando, fazendo farra. Sem problema. Deus ama a alegria. Mas a palavra de Deus, o que você está fazendo? Como você está lendo? Eu leio a palavra, mas eu não entendo nada. Quando você pega um contrato, você também não entende nada. O que você faz? Você procura alguém que entende. A Bíblia é uma faculdade. Quem me ensinou a ler a Bíblia foi a Bíblia. E por que ela me ensinou? Porque eu investi sobre ela. É para conservar esta cópia e pondo em prática todas as suas prescrições. Eu tive que desfazer das práticas que eu tinha antes de eu conhecer a Bíblia. Foi com 25 anos que eu peguei a primeira Bíblia na minha mão. Já era casado. Queridos e queridas, eu nem sabia o que era a Bíblia na minha vida. 1 ano e 2 meses de escola. Eu abria, quantas vezes eu imaginava, será que tem gente que já leu essa Bíblia inteirinha? Olha o tamanho desse livro. Aquilo para mim era um absurdo. E quantas vezes eu já li essa Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse.
Olha lá no meu escritório, ali dentro de casa, o índice de livros. Mas eu tenho que fazer tempo para isso. Então eu faço o tempo à noite, às vezes de madrugada, segundo as minhas necessidades. Como eu tenho agora facilidade, eu não sou um conhecedor de Bíblia, eu não sou biblista, eu tenho facilidade. Então eu leio a Bíblia em tudo que eu vou fazer. Porque tudo que você imagina na vida está escrito aqui dentro. Tudo é tudo. Você não tem como imaginar uma coisa para não achar escrito na palavra. Porque a palavra saiu de uma imagem. E essa imagem é uma ação. Então entenda, imaginação. E quando você pega esta imagem bíblica e põe dentro de você, você começa a agir segundo a ação de Deus. Na Páscoa do ano passado, o padre dizia de uma penitência, mas uma penitência que fizesse falta. E eu senti aquilo e disse, que vou fazer de penitência? Andar descalço já não é muita penitência para mim, sinceramente. Deixar de comer carne não me faz diferença. Mas me veio no coração, doce me faz diferença. Sorvete me faz diferença. Pergunta para a Celinha. O esposo da Celinha já me comprou 50 sorvetes, que eu só depois de 25, 30, que eu começo a dizer, vou diminuir. Esses potinhos de massa, tem que comprar um para mim, porque eu comi inteiro. Uma goludice, uma desregra. Mas era isto. E refrigerante. Em toda a santa casa que eu vou rezar ou visitar, o doce de primeira qualidade que o senhor João gosta. Eu fiz um pudim porque eu sei. Já sei que o senhor gosta de pudim gelado. Já sei que o senhor gosta de sorvete. E a minha penitência ainda termina na Páscoa que está vindo aí. Olha que eu entrei em alguma casa nesse ano da minha penitência. Refrigerante. Aqueles doces mais deliciosos. É uma coisa tão... Eu fiz a penitência dentro da minha matriz. Quando eu saí na porta, alguém me deu uma caixa de bombom. Senhor João, lembrei do senhor e sei que o senhor gosta. Eu trouxe para o senhor. Tá bom, muito obrigado, parabéns. E daí? Acaba de almoçar é doce. Acaba de jantar é doce. Estou viajando é pacote de bala. Quem vai comigo não vem se cascar bala para mim comer. Pergunto para o povo se eu comi uma bala desde que eu fiz a intenção. Diga para o irmão, é pegar ou largar? Diga isso. Eu nessa quaresma não vou beber cerveja, não vou fazer nada. Então já vou aproveitar comer hoje muito, porque... Diga misericórdia, diga para o irmão. Você está provando tua fragilidade. Como que fazer um voto seria uma coisa comum. A Bíblia diz, pegue livro de Provérbios, ou melhor, vamos pegar, Provérbio fala, mas eu gosto mais da fala de Eclesiastes. Eclesiastes tem uma fala muito bonita que nos ensina estas santas verdades. Quando acharem, digam amém. Deve estar ali pelo capítulo 5. Quando a gente pede Mateus, Marcos, Lucas e João, vai embora. Aí quando pede Provérbios, Neemias, quando pede Judite, Sofonias, Oséias, mas dá um trabalho.
porque não tem prática. Na minha Bíblia está em 820, mas não está combinando muito. Mas na minha está 820. Eclesiastes, porque tem eclesiástico. Eclô e ecrê. No livro do Eclesiastes, escrito por Salomão, ele teve tantas decepções que ele chegou a achar um ponto que esse mundo tudo é vaidade, que tudo passa. E por ele ter feito uma promessa e não ter cumprido, porque Deus tinha dito que ele não era para ele misturar com os cananeus, porque lá havia uma rainha que ela era promíscua. E ela tinha uma inveja mortal de Salomão, porque Salomão entrou no lugar de Davi. E Davi, seu pai, tinha aprontado com Betsaba. Então os filhos de Davi, com a esposa verdadeira de Davi, tinha muita mágoa dos irmãos da Amásia de Davi. E eles então se sentiam no direito que o reino deveria ser dos filhos primordial de Davi. Mas Deus fala para Davi que o reino tinha que ficar nas mãos do filho da Betseba, que o primeiro filho que ele teve com ela morreu. E ele então fez jejum de 7 dias, sem comer, sem beber, até que o filho do pecado morresse. Então, Deus vai dar um outro filho para ele, pelo arrependimento que ele teve, pelo voto que ele fez. Então entrou Salomão, que era filho de Betsabé. E os outros irmãos conjuraram, deram um golpe de estado, perseguiram Davi. Foi uma história muito louca. E ele acabou fracassando. E acabou entrando nos sequenitas e quis um contato com a rainha de Sabá. E ela então veio fiscalizar, veio olhar, invejou do reino. Isso deu um trabalho tremendo. Então o que ele chegou à conclusão? Que ele tinha fracassado no voto que ele tinha feito. E ele então dá este conselho. No capítulo 4, por exemplo, e no versículo 17, começa o assunto dele. Vê onde pões teus pés quando entra no templo do Senhor. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo o erro que ele fez. Como é que ele podia entrar, adorar a Deus num templo, carregando uma bagaça de pecado e de erro? E as histórias repetem hoje, gente. As pessoas entram na igreja com ódio do outro, processando, falando mal. Irmãos, e põe os pés dentro da igreja e vai receber Jesus com ódio no coração. Outros entram em igreja em adultério, vivendo com a mulher do outro, com o homem do outro. E entra na fila comungar, tá pondo os pés sujos dentro do templo, sem buscar um meio de conversão. Outros saem do templo, comunga o corpo de Cristo, depois vai encher a cara, fumar, beber, algazarrar, fazer algazarra. E tudo isto ele sofreu. Mas quando ele começou a sofrer o castigo, ele lembrou. Ele lembrou o que o Deus de Jacó tinha feito para Jacó. Ele lembrou que Deus de Isaac tinha feito para Isaac. Isaac, filho da promessa de Abraão.
E Abraão então voltou mais pelo filho do que para Deus. Então Deus disse, já que você ama mais o filho do que a mim, eu preciso de uma prova. Se é que você ama mais este filho, mais a mim do que o filho, leve ele lá no monte e sacrifique. E Abraão fez. Só que quando Deus viu, Deus não deixou que o acontecesse. Então, Salomão diz, mais vale a obediência que o sacrifício dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Praticamente ele está falando do que ele fez. E agora a Bíblia está falando do que você faz, do que eu faço. Diga para o irmão, você está escutando? Então precisa uma mudança de vida. Precisa de um arrependimento. Precisa de refletir. Que tipo de namoro você tem? Como você trabalha? Você é fiel no vosso dízimo? Você é fiel na oferta ao templo de Deus? O que você tem depositado na oferta da tua igreja, da tua comunidade? Então Salomão estava denegrindo tudo isso. Aí ele comenta no capítulo 5, versículo 1. Não te apresses em abrir a boca. Que o teu coração não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Que tuas palavras sejam, portanto, pouco numerosas, porque muitas ocupações geram sonhos e a torrente de palavra faz nascer resoluções insensatas. É aquele que pensa e já fala, que fala e já vai fazer. E como isso é antiética pela palavra verdadeira, a insensatez te abocanha. Aí você tem que lutar a fogo e a ferro. Aí você tem que perder e ficar calado. Aí você tem que chorar e acordar quando tudo já foi água abaixo. Tudo pode ser evitado quando cuidarmos de mudar de vida. E aí o versículo 3 nos diz: quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem demora, sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Então você diz, eu vou começar a ser um dizimista, aí você para de dar o dízimo. Você se torna um insensato. Os favores de Deus não vem te acontecer mais. Porque você estaria comprando Deus com o teu dízimo? Não. Você estaria negando uma promessa que você fez a Deus. Assim é no casamento. Quem falou que casar é fácil? Quem falou que viver com uma mulher, gerar filho, educar filho é fácil? Em nenhum momento você pôde levar essa ideia. Porque a própria vida que você viveu dentro de sua casa, você já conheceu o que teu pai e tua mãe passou. E passa. Então você já casa sabendo que vida a dois não é fácil. E você vai e faz um voto. E faz o voto apressadamente. Coisando antes de casar. Pergunta para o irmão, você coisou antes de casar, irmão? Pergunta para ele.
Se você fez, você vai ver a consequência agora. E de repente você está sofrendo agora, teu filho está sofrendo agora, teus netos, bisnetos estão sofrendo agora, de uma consequência que vem lá da quarta geração. Deixa eu pegar lá, porque eu preciso pregar o que a Bíblia me ensina. Peguem a palavra de Deus no livro de Deus, no livro do Êxodo deve ser. Alguma coisa do livro do Êxodo, no capítulo 34, no versículo 5, Êxodo 34, 5. Se estão entendendo, diga glória a Deus. Está entendendo, mocinha? Está entendendo, Amadeu Lima? Tem que abraçar o Joslão, dar um beijo, pedir perdão. Oh, missão, hein? Vontade de enforcar, né? Mas Deus deu ela para você cuidar dela. Como se cuida da igreja? Ah, Jesus não foi muito amigo nosso não, hein? Mulher dá trabalho e nós temos que cuidar sem deixar mancha e nem ruga. Graças a Deus que a minha eu entreguei lá. E esse povo fica me arrumando mulher para mim. Meu pai do céu. Eu assumi, cumpri e entreguei. Assumi ela lá dentro de Santo Antônio e entreguei aqui dentro de Cianorte. Agora... chega 50 anos, não é 50 dias. Faz falta? Faz muita falta. Mas onde eu vou achar um como ela? Ah. Diga glória a Deus. Eu estava falando que as consequências vêm por um voto mal feito. O diabo ensina as pessoas a olhar na outra pessoa e cobiçar. E o inimigo é tão sujo que ele chega nas mulheres e diz assim, você está feia, você está acabada. Você tem que dar uma turbinada, levantar os seios, pôr um bumbum, porque para você ficar sedutora. Queridos e queridas, eu não estou dizendo que dar uma ajeitada seria pecado. Mas lá no fundo, é a gente achar que Deus fez tudo errado. E que o certo, mas Deus deu toda a sabedoria. Vamos deixar essa conversinha lá diante do trono. A Bíblia diz que na lei de Deus, e a lei de Deus precisa ser cumprida. E quando ele escreveu essa lei, o povo quebrou ela. Então ele escreve de novo e diz para Moisés em 34:5 do Êxodo: o Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele pronunciando o nome Javé. O Senhor passou diante deles clamando: Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera e rico em bondade e em fidelidade. Preste atenção. Que conserva a sua graça até 1000 gerações. Que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Mas não tem por inocente o culpado. Porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e a 4ª geração.
Moisés inclinou-se incontinente até a terra, prostrou-se dizendo: se tenho vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. Quando Moisés se rende, em nome de um povo, Deus renova o castigo que estava para vir, mas dando uma ressalva: se observar os meus mandamentos, se cumprir a minha lei, eu serei teu Deus e vós sereis meu povo. O descumprimento da lei de Deus é um prejuízo total. E às vezes, você, eu ou nós, trazemos consequências de longas paragens. Talvez no próximo tema eu explico com mais profundidade isso. O que é uma relação sexual? Na mentalidade do mundo, é um prazer carnal. Mas esquecemos que o lugar mais santo e mais sagrado que há num ser humano é o que está no meio do jardim, que é a semente da vida. A semente da vida, ela vem de uma existência. Não existe semente se não existir a espécie de árvore, ou de planta, ou de flores, e etc. Esta planta, Deus lançou no jardim do Éden, e desta sementinha ele fez um homem. E deu para esse homem o nome Adão. E este Adão recebe uma incumbência de Deus, dele ajudar Deus na obra da criação. 3 lugares distintos Deus criou: o Éden, o paraíso e a terra. Quando se fala em paraíso, está falando em terra, em Éden e jardim. É uma só coisa com 3 departamentos. Deus pegou o homem e colocou na terra, porque o homem foi tirado da terra. A semente só pode produzir se ela estiver na terra. A terra só pode existir com o sopro da palavra. Então o sopro da palavra formou a terra. Faça-se a terra. A terra existiu. E a semente, ao cair na terra, ela tinha uma função. A função de germinar e dar fruto. Você vai encontrar isto no livro do Gênesis e no Evangelho de João, capítulo 15. Gênesis, capítulo 1 e 2. Esta semente que se tornou um homem, Deus incumbe ele de ser igual a Deus. Então, a Bíblia escreve em Gênesis 2,18: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem é semelhante a Deus. Deus, quando olha em você e em mim,
ele vê ele. E Deus não quis isto só para ele. Deus quis isto para você. Olhar em você e ver Deus. E quando você tem essa metodologia, você passa a ser um homem de Deus. E Deus passa a ser Deus do homem. É uma recíproca perfeita. Mas isso não durou muito tempo. Porque cada lugar tinha uma função. O sagrado estava total na terra. E tudo isso quem nos ensina é a palavra. É a vida. É o estudo. Deus senta no trono e coloca uma classe de anjos no jardim. Faz o homem e coloca na terra. Para o homem, ele deu uma incumbência de cultivar e guardar. Guardar o quê? A palavra. Cultivar o quê? As plantas. Os animais. Essa foi a incumbência do homem. Essa foi a incumbência de Adão. Essa é a nossa incumbência até hoje. Por isso, no ambiente onde você vive, no setor onde você trabalha, você precisa ser um homem de Deus. No que você planta, no que você colhe. Você tem que ser uma mulher de Deus. No tanque, lavando a roupa, passando, arrumando a cama, lavando calçada, fazendo almoço. Um trabalho repetitivo, um trabalho cansativo, cuidando do marido, mas essa é a tua função. Uma função que você quis, uma função que você pediu. Não foi Deus que pegou um homem e enfiou na tua vida, nem uma mulher enfiou na sua vida, não. Foi uma escolha vossa. Se você está ao lado da tua mulher, diga, está vendo como é lindo nós dois, amor? Fala isso para ela. Mas aonde está esse amor? Eu já não posso falar mais isso. Queridos, e olha como que Deus trabalha. Quando eu aprendi isso, mas eu passei a ser diferente com a baixinha. Meu Deus, tadinha da baixinha, ela me judiava. Chegava um ponto que ela dizia assim, Joãozinho, você agora não é mais homem. Porque de primeira eu falava, você reagia. Agora eu falo, você só fala glória a Deus, você é minha marida. Eu dizia, glória a Deus. A mulher fica ruim da vida quando ela briga e você elogia ela. Porque é a força que o diabo tem numa mulher é muito grande. Mulher, pelo fato de ser mulher, ela já seduz. Ela pode ser a mulher mais honesta, ela seduz. O povo olhava para Maria com outros olhos. Porque Nossa Senhora era uma mulher linda. Não tinha onde pôr beleza em Maria. E olha o que Deus faz. Ela ficar grávida sem relacionar com nenhum homem e aguentar. Eu escrevo um informativo agora de maio, que já terminei ontem. Por favor, você que é associado, não pega aquele jornalzinho e joga, não. Leia, pelo amor de Deus.
Você vai ver que relato eu faço de Nossa Senhora. Colocando Nossa Senhora como a mãe da igreja e da humanidade. É muito bonito, é com profundidade que eu levo as coisas de Deus. Então, o que Deus fez? Deus deu uma incumbência para o homem. O livro do Gênesis diz que Deus pediu um trabalho para ele. E o trabalho de Adão não foi uma tarefa fácil. Olha o índice de bichos e aves e animais que tem. E ele encontrar nome para cada um. E terminou o trabalho, a Bíblia diz que Adão terminou o trabalho e Deus provou o trabalho de Adão. Deus precisa aprovar aquilo que você faz. E se você faz segundo a palavra de Deus, Deus abençoa a colheita, as finanças, a saúde. Esses dias alguém me dizia, essa mulher, ainda a Vatezinha, estava junto ontem. Seu João, há mais de 20 anos que eu te conheço, mas o senhor não muda. Ela só não falou que estava bonito, porque o marido estava perto e ia dar problema. Amados, ainda eu brinquei muda, eu morava na Guarda, mudei em Cianorte, morava em Cianorte, mudei na chácara. Como é que não muda? Poxa, gente, o que deixa uma pessoa é a graça de Deus. É o pensar diferente, é o agir diferente. É não se comprometer com o pecado. Pecar todo mundo peca. Mas tanto a igreja, o catecismo como a Bíblia, fala de duas classes de pecado. Eu volto e meia levo o nome de bobo. Ou de santo. Ah, o senhor é muito santo. É, porque o senhor é bobo. É muito melhor ser bobo em Cristo do que ladino com o diabo. Então, a palavra de Deus é tremenda. E Adão pôs o nome, acabou o serviço. E um homem desocupado é um problema sério. Fala por irmão, homem desocupado é problema sério. Esses velhão aposentados, santo Deus, faz assim, ó, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bruto me põe um calção, tira a camisa, fica com aquele barrigão dentro de casa, ou jogando truque o dia inteiro em jardim, em praça, e volta tudo carregado. A mulher olha para aquilo lá e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O homem tem que trabalhar. Diga isso, por irmão. E Adão ficou desocupado. E desocupado, ele começou a ter tempo para analisar o que era para ele cuidar. Em vez de cuidar, analisa. Não está cheio de gente assim no mundo? Olha lá o carrão dele. Nossa, olha a roupa dele. Olha, poxa, olha que gado bonito que ele tem, desgramado, né? Você vai num casamento, por exemplo, a mulherada fica só olhando o vestido da outra. Olha o vestido dela. Aquela desgraçada emagreceu, olha que chique que ela tá. A outra critica, nem é dela, isso é tudo alugado. Ela é só metida, ela não tem merda nenhuma, ela quer se aparecer. É desse jeito que o mundo vive. Diga misericórdia. A vida é assim. Meu pai dizia, meu filho, se você quer ajuda, peça para quem trabalha, porque o desocupado nunca tem tempo. E é uma realidade. E Adão ficou desocupado. E ficou analisando o que os cabritos faziam, o que os carneiros faziam, o que os porcos faziam, o que os cachorros faziam. E os animais têm uma ordem para cumprir. Tem a ordem da natureza. Pode perceber, o animal tem a hora que ele pasta, tem a hora que ele rumina, tem a hora que ele vai beber água, tem a hora que eles se espalham, tem a hora que eles se ajuntam, tudo dentro de uma ordem. Tem a hora que eles entram no cio,
Tem a hora de sair do cio. Mas os homens estão sempre no cio, as mulheres estão sempre no cio. Diga misericórdia. E não muda. É terrível, gente. É duro, mas é uma realidade. Então ele começou a ver os animais entrando em cio, ele se assanhou. E começou a procurar uma companheira. E ele não achava uma companheira. E Deus chegou a um consenso. Vai dar problema. De uma hora para outra, esse Adão vai acabar coisando com um cachorro, com um cabrito, com alguma coisa aí. E Deus disse abertamente, não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar uma ajuda para ele. Olhando isso, dá uma averiguada no seu casamento. De repente está faltando uma pitadinha de amor no teu casamento. De repente está faltando autoridade no teu casamento. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é ser machão. Autoridade, segundo a Bíblia, tem outra mentalidade. Autoridade, segundo a Bíblia, quer dizer promover o outro. Fazer de um jeito que o outro é promovido, porque eu tenho esta autenticidade de ser assim e fazer o outro também ser assim. Enaltecer, somar, fazer como Tobias fez a Sara. Sara casou 7 vezes, todas as vezes o marido morria. Quando ela ia coisar, o marido morria. Então, mesmo casada 7 vezes, ainda ela era virgem. E quando Deus propõe um marido para ela até se revolta e diz, adianta. Todos os homens que eu caso morrem, todo mundo me calunia de assassina, de pessoa pervertida. E foi levar a proposta para Tobias. Ele disse, é doido. Toda mulher, homem casa essa mulher morre. Eu vou casar com ela, eu morro, mato meu pai que já está ceguinho lá numa casa. Não. O anjo falou, calma, Tobias. Não é assim. As pessoas que estão morrendo ao casar com ela, é porque eles estão casando como burro e cavalo no pasto. Mas você é um profeta, você é um patriarca, você é filho de um homem de Deus. E eu vou te ensinar o que você deve fazer. Quando você entrar no leito nupcial, você já não vai atrás de sexo. Você vai preservar 3 dias. E para fazer um sacrifício prescrevendo o que eu te digo nesta lei, você pega um peixe. E você vai fazer um altar na tua casa e vai fazer este rito que eu te explicar. Pegue o livro de Tobias e você verás o que Deus o ensinou para este homem. Deve ser ali pelo capítulo 6. Tobias, capítulo 6, na minha Bíblia é 523 a página. Eu não sei na tua em que página está. Achou? Digam amém. A história é muito bonita para você ler lá em casa. Eu não vou ter tempo de explicar tudo aqui. Mas ali no capítulo 6 e o versículo 10 diz assim, lá em casa, por isso que é bom ler Bíblia. Você vai encontrando cada história linda, que se você não se cuidar, você quer atravessar o dia estudando Bíblia. A hora que você entrar no sistema e começar a conhecer, é como assistir um filme. Você começa a assistir um filme,
Você tem que ver primeiro quem é o mocinho do cinema e etc. A hora que você adentrou no filme, você quer ver o fim. A Bíblia é a mesma coisa. A hora que você entra no sistema, você quer ver como termina. E aquilo vai ficando como uma vida dentro de você. E é isso que vai mudando a vida. No capítulo 6, versículo 10, diz assim: em seguida Tobias disse-lhe: onde queres que posamos? Aqui, respondeu o anjo, um homem de tua tribo e da tribo de tua família, chamada Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho e nem filha. 12. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que receba por mulher. Pede-a, pois, a seu pai, e ele te dará por mulher. Versículo 14. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Diz mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer, lamentavelmente, a velhice de meus pais na habitação dos mortos. Olha para o altar. O que havia naquele casamento? Fale alto. Como era o nome desse demônio? Esta praga que fica até hoje jogando o marido contra a mulher, colocando ciúme em mulher, colocando ciúme em marido, fazendo gastar desnecessário, fazendo se omitir do trabalho, querendo empregada de todo tipo, uma para lavar, outra para passar, outra só não quer empregada para dormir com o marido. Que tem mulher que não vai nem com bomba. Diga isso por irmão escutar. São literalmente mulheres desleixadas. Casa suja, banheiro sujo, cama se arrumar, guarda-roupa destrabelado. Deus não habita numa casa assim. Mas tem cada homem também, vai, faz comigo. Tem cada homem. Sem comentário. Sem comentário. Então esta semente que sai da terra, que é homem, que é mulher, tem que ter ética de vida. Tem que ter frutos que nasça do projeto de Deus. Não é simplesmente casar. Não é simplesmente transar. E colocar DIU, e colocar camisinha, e colocar comprimido, e fazer tudo que tu faz, porque eu quero casar, eu quero cama, mas não quero filho. Gente, é duro você escutar isso, irmão. Não quer filho, não faça filho que não tem filho. Mas você quer coisar e não quer compromisso. Essa é a ordem da semente na terra. Mas vou ver se dá tempo de eu te explicar rapidinho. Porque o assunto é muito vasto. Então, o versículo 14 diz, versículo 14, eu repito. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Diz mesmo que foi um demônio que os matou. Quem separa casal? Esse demônio. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais, a habitação dos mortos. 16. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem o poder. Por que Satanás não separou o meu casamento? E ele lutou dia e noite, a ponto de enviar uma mulher lá, uma louca endemoniada, e dizer: com você eu não posso, mas eu acabo com você através dela. Amados, mas ele não conseguiu, porque nós casamos com a verdade da palavra. Casamos casto, virgem. E pela graça de Deus, eu conheço a minha mulher como mulher. E olha, não é uma tarefa fácil.
Vocês acham que não faltaram nenhuma oportunidade para o Camilote? Mas eu temo a Deus. Eu temo a Eucaristia. Não é fácil para quem já viveu esta realidade, hoje, não ter mais, não por não ser homem, mas por ser um homem de Deus que teme perder a graça do céu. Porque se morrer em adultério, não entra no céu. Se não se arrependerem com tempo, não entra no céu. Não entra no céu. Se morrer em adultério, a Bíblia diz, não te engane, porque não entrará no reino dos céus. Nem os tíbicos, nem os caluniadores, nem os avarentos, nem o devasso, nem o fanfarrão, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os infeminados, infeminada, não entra no reino dos céus. E é por isso que o mundo chegou onde chegou. Porque as pessoas estão morrendo e estão ficando aí jogados, alma perdida. Então eles descem e fazem um homem virar mulher, eles descem e fazem uma mulher virar homem. E põem um prazer tão desgraçado que a pessoa não consegue se livrar. E é um prazer do inferno. Só que quando você der o último suspiro, todo bonito e o gostoso se tornará em fogo e enxofre. E os teus gritos não sairá de dentro de sua boca. Porque o diabo te entuba até jogar dentro do reduto dele. E a minha e a tua Bíblia diz, ali será açoitado com vara, ali haverá choro, ali haverá ranger de dente. Credo, seu João, você prega muito duro. Duro é ficar na mão do capeta. É só cair fora, gente. Fazer uma santa confissão, voltar para as missas, dizer, chega! Satanás, você me perdeu. Assim como Deus falou para Tobias. É um demônio que está matando o teu marido. É um demônio que está te jogando no braço de outra mulher. É um demônio que está te jogando no braço de outro homem. De repente nem é culpa sua. De repente isso veio lá da 4ª geração. Você só foi a vítima. Até hoje. De hoje em diante, você não pode dizer mais que você é uma vítima, porque desde o começo Deus está fazendo promessa de restauração. E ninguém se chateia, porque ninguém está livre disto. Eu prego isto, mas eu não posso impedir que um neto, um bisneto meu caia numa desgraça dessa. Vai depender dele. Vai depender do jeito que o diabo vai trabalhar para me incriminar, porque é o que ele sabe fazer. Mas se tudo virar bicha, eu não vou deixar de pregar que isso vai para o inferno. E não me importo, porque é a verdade e é verdade, gente. Então precisa mudança de vida. Eu sei que quando eu prego isso, os demônios viram um inferno e vão atacar meus netos, meu bisneto. Não é o que a música diz? Enquanto eu pregava, o demônio atingiu um dos meus. Mas não vai desmorecer. Eu vivi 20 dias à morte dentro dessa chácara com a situação da minha mulher e Satanás rindo na minha cara e dizendo, e aí, você não prega que Deus cura? Cadê teu Jesus? Pede para curar. Manda tirar. Queridos, mas em nenhum momento eu fracassei. Chorei muito, sofri muito, até uma altura. Uma altura eu dei um grito comigo e disse, escuta, você é um homem, um saco de batata. Ergue essa cabeça, rapaz, porque a palavra de Deus te disse, Camilote, que é para chorar 3 dias por questões de opinião pública. Você já foi um mês que está berrando aí, rapaz. Para, ergue essa cabeça e vamos em frente. Senhor, então chega. Tem dia que eu luto muito ainda para não chorar, porque dá saudade da briga. Ainda esses dias eu sonhei com ela e ela brigando comigo. Essa gentarada dentro da cozinha, Joãozinho, expulsa esse povo daí. Vão mexer nas minhas coisas, mãe. Até depois de morto você quer mandar na cozinha? Deixa o povo.
tadinha. Mas não é ela. É o tentador que quer perturbar a gente. Queridos irmãos e queridas irmãs, versículo 15, para ir terminando. Por isso eu temo que o mesmo me venha acontecer a mim, que sou filho único e desse modo faço descer lamentavelmente a velhice de meus pais, habitação dos mortos. O anjo respondeu, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Por isso, pai, por isso, mãe, um exemplo de casal. Como pai, você não pode ficar enchendo a cara nos botecos. Como pai, você não pode estar com piada suja dentro de casa. Não pode estar falando palavrões. Porque teu filho herda esta palavra com muito mais facilidade. Pegue teu filho, põe no colo, fica 2 horas ensinando a Bíblia e catecismo. Ele vai guardar 2 minutos do que você falou. Mas uma palavra errada que você dizer dentro de casa, ele guarda 10 anos dentro dele. Por isso a Bíblia nos ensina que nenhuma palavra má saia de sua boca, Efésios 4, 25. Mas aquilo que bem fazeja. São, versos 17, são os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entrega às paixões, como o cavalo e o burro, que só tem entendimento, que não tem entendimento. Sobre esse os demônios têm poder. E é só entender a palavra. Você transa a vida inteira no teu namoro. Depois você vai vestidinho de noivo e lá você vai dizer: eu prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, amando e respeitando todo dia de sua vida. Que fidelidade você teve para falar isso diante do altar? Se ela já era tua mulher e se ele já era teu homem. Diga para o do lado aí, você está escutando, bendito? O quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Provavelmente esse casamento não ligou no céu. Foi um casamento falso. Se não houve arrependimento, você teve uma cerimônia religiosa. Porque a gente acha que é a igreja que casa a gente. E não é a igreja que me casa. Sou eu que me caso na igreja. É diferente. A igreja assiste o meu casamento. Mas a igreja não tem nenhuma obrigação de ver o que e como você vive e como você namora. A obrigação da igreja é pregar o evangelho dizendo que isso é errado. Mas nós não ouvimos a voz da igreja. Nós ouvimos a voz do mundo. E aí vamos na igreja, a igreja celebra porque ela é mãe. Porém, a igreja celebra em cima de um voto vosso. Se o teu voto foi falso, é problema seu e da mulher que você levou lá. Essa é a verdade. Mas ninguém prega essas verdades. E aí então o que acontece? Sou casado na igreja e agora eu não posso casar mais. Então eu vou viver amasiado. Porque eu já sou casado na igreja. Mas se o seu casamento tivesse sido válido, não tinha separado. Porque a palavra diz, eu tenho a chave do reino. Está lá em Apocalipse 3, 7 seguinte. Eu tenho a chave do reino. Eu te coloco uma porta aberta. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Se teu casamento foi ligado lá no céu, Satanás nenhum vai separar vocês. Porém, se você já foi se casar, como o burro e o cavalo no pasto, transando dia e noite com a namorada, que obrigação tem Deus abençoar esse casamento?
Ele estaria conivente com o adultério e com o pecado? Digo para o irmão, você está escutando, bendito? É muito sério isto. Mas o seu João agora me assustou, porque você casou assim? Claro, casei assim. Então meu casamento não foi válido? Mediante a palavra, não. Mas eu quero validar meu casamento. O que fazer? O resgate do meu casamento. Pega a tua esposa, faça 2 dias de jejum. Davi fez 7 dias de jejum. Faça 3 dias de jejum, marido e mulher. E no último dia, adquira um peixe e faça esse rito, que está escrito no versículo 18. Tu, porém, quando te casares e te entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias. Você pode voltar a fazer isto, mesmo se já tem 10, 20 anos de casado. E não vos ocuparei de outra coisa, senão de orar juntos. Então, antes de deitar, um pega na mão do outro. Jesus, nós estamos reparando aqui o erro que nós praticamos. Se já tem filho, esse filho já nasceu com a semente do adultério do papai e com a mamãe. Porque adentrou no sangue. O útero da mamãe já estava adulterado. A semente do papai estava adulterada. Porque você rompeu o véu do santuário. E este véu, que é chamado de ímen, Deus colocou na mulher como o respeito de uma entrada só com a permissão dele. Por esse motivo, aqueles anjos que estavam no jardim não tinham permissão de entrar na terra. Como Adão não tinha permissão de entrar onde estavam os anjos. Se você vai vendo o final do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver Deus dizendo: vou colocar uma regra para que o homem não torne a voltar no lugar que eu proibi ele entrar. Então esse ímen tem essa característica. E dá um título, virgem. Por este motivo, que Deus colocou Jesus dentro de Nossa Senhora, sem ter este ato que os homens da terra e mulheres têm. A Bíblia diz no versículo 9, na primeira noite, volte a ler o texto, marido e mulher, vai ver quantas coisas vai mudar na vossa vida. Queimará o fígado do peixe. Então vocês pegam um peixe, na primeira noite faz isso. E será posto em fuga o demônio do vosso casamento. O demônio da bebedeira, o demônio do ciúme, o demônio da farra, o demônio da ganância, o demônio que às vezes não está atingindo o pai e a mãe, mas está atingindo o filho. Às vezes não está atingindo o filho, mas está atingindo a propriedade. Às vezes não está atingindo a propriedade, está atingindo a finança. Às vezes não atinge a finança, atinge a saúde. Ele faz de tudo para te arrebentar. Agora, o que você está ouvindo, você não vai ouvir de pregador nenhum, porque precisa ter coragem para dizer essas verdades. E eu não estou falando besteira, eu estou te provando com a Bíblia. No segundo dia, ou na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarca. Como teu casamento não foi ligado, porque vocês foram transados, fazendo isto, vai ser ligado. Olha a palavra te ensinando. Na segunda noite,
será admitido na sociedade dos santos patriarcas. Então o céu vem receber tua oração com a reparação dos erros praticados. E na terceira noite, versos 21, receberá a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Amados, passado esta terceira noite, aproximar-te-á da jovem no temor do Senhor, mas com desejo de ter filhos, que com o ímpeto da paixão. Nós estamos fazendo tudo errado. E é por este erro que nós sofremos tantas consequências. Semente de vida. Eu comecei dizendo que Jesus Cristo nos ensinaria. Eu comecei dizendo a vocês que um homem que busca a palavra tem conhecimento e passa a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é em cima de tanto erro que nós cometemos por não conhecer, ou por conhecer e não praticar, que nós devíamos fazer uma oração agora, pedindo a Jesus Cristo que quebre de nosso corpo, de nossos genitais, de nossa mente, qualquer coisa que neste sentido esteja perturbando a tua paz e a tua felicidade. Ficamos de pé. Abra a tua Bíblia. Coloque a mão na Bíblia aberta. Empunha ela, porque a Bíblia é a espada da salvação. A Bíblia é o remédio da alma. A Bíblia é a vida que me garante a página da minha eternidade aberta, a porta da minha felicidade aberta. A Bíblia é o que pode tirar os resíduos, os vômitos, a ganância, a frieza espiritual, a troca absurda que você faz. Deixa de comungar o corpo de Cristo para comungar o corpo de uma mulher e de um homem, vivendo incorreto diante de Deus. A Bíblia me faz ver com melhor clareza esse erro que por desconhecimento ou por descuido eu não pratiquei até os dias de hoje. Peça perdão do teu passado. Peça perdão do ódio, dos prejuízos que você já sofreu, da desgraça que você já enfrentou, mas que hoje você veio para encher da graça de Deus. Abra bem teu coração em um voto de arrependimento. Deixa Deus trabalhar os mais distantes anos de tua existência. Desde quando você caminhava na estrada do útero de sua mãe? O que acompanhou aquela semente e que daquele ato, daquela semente, produziu você? Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é uma semente de vida.
e de uma vida que Deus quer eternamente com Ele. Deus não pode te perder. Deus não quer te perder. Queira para você o que Deus quer para você. Queira para a tua vida o que Deus quer para a tua vida. Arrependa, meu irmão. Arrependa da vida passada. Eu me arrependo, Jesus, dos meus pecados. Eu me arrependo de palavras, de atos errados que pratiquei. A fórmula como eu vivi dentro da minha casa. As fórmulas como eu vivi com os meus pais, com os meus sogros, cunhados, tio, tias. O perrenho que eu tenho com a minha gente. A mágoa que eu trago de certos parentes. As feridas que meu marido ocasionou. As feridas que o filho, que a esposa ocasionaram. As feridas sangrentas vindo de vizinho, vizinha, política, negócios. Deixa Deus abrir a porta e arrancar esta colheita velha, corrompida, podre. Tirar esse vinho velho, azedo, estragado. Jogar fora esse odre ferido, podricado, e colocá-lo um vaso novo, uma semente nova. Se levar a sério o que você está ouvindo, tu não sairás daqui do jeito que você entrou. Abre aí para Deus trabalhar um pouquinho no teu coração. E à noite nós vamos pedir para Deus vir com o produto do céu e fazer um transplante. Não há outra palavra. Um transplante de medula, de rim, de fígado, de estômago, de coração, baço, ouvido, garganta, nariz, ossos. Arrancar as infecções da próstata, do útero, das trompas, sangramento, feridas no intestino grosso, fino, no estômago, no pulmão. Que nunca mentira de Satanás atinja teu pulmão, a tua garganta, dando falta de ar, má funcionamento pulmonar. Eu repreendo essa desgraça de coronas que dia e noite nos meios de comunicação só fala isto. Ao menos no coração, da tela das tuas redes, saia em nome de Jesus. Vá tomando posse da tua cura. Que Deus vá colocando nojo nos teus vícios. Você teima, porque ainda você não acreditou em uma verdade absoluta da palavra. Você acha que o que a palavra diz não é assim, isso é exagero. Então é mais fácil eu dizer: eu continuo com meu vício, porque eu não consigo abandonar. Vai chegar um dia que, conseguindo ou não, você vai ter que abandonar.
Porque no teu caixão não vai um macinho de cigarro. E dentro de você vai sair um outro você, em forma de uma alma, de um espírito, que segundo Jesus sairá um anjo, irá morar no céu como os anjos. Mas não se esqueça, existem anjos maus. Não deixe sair de dentro de você um anjo mau para se tornar demônios pelos séculos dos séculos. Arrependa-te. As coisas Santa que Lemericai. o mundo oferecia Vem, Jesus. me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Envia teu Espírito, Senhor. Tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração. Me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Ó Jesus, Chame por Ele todos. ó Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. As coisas que o mundo oferecia. Canta arrependido. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar. Tire esse impedimento, De Jesus. ver que a vida é só em ti. Tire toda a bagaça. Tire o adultério. Tire as paixões assediadas pelo demônio Amosdeu. Bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Ai, Me Xuriri. ensinaste a te amar. Nossa. Erga seus braços, chame por Ele. Oh Jesus, recebe então a minha vida. Recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Ó Jesus, ó Jesus, recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Agora que o meu coração canta, agora que o meu coração é teu, Que meu coração é teu. eu quero sempre te louvar. Santo, Tua vida transbordar. Vem, Senhor.
Toque os nossos corações. Perdoa nossos pecados. Que mais gente Liberte-nos. experimente. Transforma-nos. Sara-nos. Teu amor nos Cura, transformando. Cura esse estômago. Cura estes rins. Tua mão nos toca. Vai alcançando a graça da cura. Oh, Jesus. Recebe então a minha vida. Recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Jesus. Oh, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Quero te louvar, Senhor, pelo que está realizando em nossos corações. Eu creio. Eu creio. Vai falando com Deus. Vai abaixando o som um pouco. Vai falando com Deus. Vai entregando a sua alma. Fala do jeito que você souber. Mas fale. Deus queria ouvir a tua voz. Deus quer acolher a tua proposta. Ele só poderá agir na tua proposta, no teu pedido. Deus sabe o que você precisa, mas Ele disse: peça. Se você não pedir, meu amigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo, digam amém.